Seja bem-vindo ao Porta Aberta, o podcast do mercado imobiliário, assinado por Aline Caldeira. É o seguinte, nós estamos hoje Eu, com Aline Caldeira e Rubens hoje aqui. sim. Vamos fazer um bate-papo especial. Antes de mais nada, antes da gente começar esse podcast, a gente tem falado sobre o nosso bordão, que ele é um bordão que vai pegar, né, Aline? Com certeza. E antes de se apresentar, qual que é o nosso bordão? Porta aberta, transformando imóveis em história. É isso aí, ó. Porta aberta, transformando imóveis em história. E o nosso Isso. podcast, eu falo nosso porque eu também me incluo nele. Ele Sim. vai girar em torno disso, porque o objetivo desse podcast qual que é, Aline? Nós vamos trazer diversos profissionais da área imobiliária, vamos trazer novidades, empreendimentos que estão em alta, conceitos, tendências, profissionais tanto da área da engenharia, como advogados, como corretores de imóveis que fazem parte desse movimento grande em São Paulo. E vamos falar um pouquinho de tudo, principalmente do empreendedorismo, né? Como eu também sou sócia de uma imobiliária e algumas questões também sobre atuar com o esposo no mercado imobiliário, tem isso Esse também. tema é polêmico, hein? Esse E tema é com polêmico. certeza é assim, focar diversos temas e fazer com que esse programa seja um sucesso e que de verdade eu já tenho isso no meu coração há muitos anos, né? Desde que começou essa história de podcast, eu sempre tive vontade. E hoje eu estou realizando realmente um sonho e vou trazer muito mais informação para as pessoas que querem saber de tudo que acontece nos bastidores do mercado imobiliário. É isso aí, ó. Rubens, a gente já conversou aqui um pouquinho antes da gente começar o podcast. E a gente tava fazendo um ajuste de voz aqui. Eu gostei muito da sua voz, cara. Assim, meio que voz de narrador, né? Fala um Obrigado. pouquinho da sua história pra gente. O Rubens é o marido da Aline. Eles são sócios. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas fala um pouco de você pra gente, Rubens. A Aline manda em mim em casa e na imobiliária, né? Então já. Ah, isso é certo que vai Imagina, acontecer. eu tento, então, mas vai. ela Tento. foi uma bênção para mim aí nos negócios e na família, né? E eu, assim, minha história, eu comecei minha carreira em televisão. Então, isso daqui de estúdio. Você comentou com a gente aqui. Eu nunca apareci, sempre nos bastidores, na produção. Então, trabalhei na TV Cultura, entrei lá de estagiário, né? Sou formado em comunicação social, né? Rádio e TV. Aí trabalhei 10 anos na área. Foi muito bom até para minha comunicação, me abriu a visão. Conheci o Brasil inteiro, porque eu fazia filmes documentários, né, para a TV Cultura. Mas assim, quando eu saí de lá, o ramo imobiliário mudou minha vida, para melhor. Se eu souber, eu nunca tinha vendido um parafuso na vida. A primeira coisa que eu vendi foi um apartamento. E isso aí mudou minha visão de mercado. Sentiu o gostinho do dinheiro, sentiu o gostinho da comissão, né? Foi bom. Mas é isso, né? Eu acho que a gente, quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tá falando de muito dinheiro, né? Ô, Aline, eu acho que a gente esqueceu de... Aliás, a gente esqueceu, não. Você esqueceu de se apresentar, ou talvez eu não tenha sugerido isso pra você. Quem é a Aline? Porque o Rubens fala um pouco da história dele aqui, Sim. começou na TV Cultura, fez jornalismo. Você sabe que eu queria fazer jornalismo? Rádio e TV. Ah, você fez rádio e TV, né? Bem parecido. Eu queria fazer jornalismo, só que alguém chegou em mim e falou assim, se você fizer, você não vai ganhar dinheiro. Porque, Igual Rádio e TV. porque É igual. Porque quando eu queria... Meu sonho era ser jornalista, de verdade. Bacana. No entanto que eu montei um estúdio de podcast lá em Interlagos, porque o meu sonho era ser jornalista. Só que alguém chegou e falou assim... Aí eu não sei se isso é verdade, talvez eu nunca vá saber na minha vida, tá? Um percentual mínimo é tipo jogador de futebol, sabe? Tipo assim, 0,00001% do jogador de futebol é bem sucedido. E eu E passei todo mundo quer até ser por jogador, isso né? mesmo. Mas em todas as profissões são assim, É. advogados, médicos, até Sim. corretor. Mas eu acho que é isso que eu ia falar agora. Vamos Na fazer o verdade, seguinte, vamos deixar a Aline se apresentar, porque senão o negócio vai ficar muito quebrado. Não. A Aline vai se apresentar. Vem do jornalismo também, né, Na Aline? verdade, que eu história fiz curiosa, né? jornalismo e aquilo que você falou, eu via a possibilidade como mínima, né? Para que você tivesse um certo destaque. Realmente, toda profissão tem essa dificuldade. E quando eu comecei, atuei um pouquinho na área de jornalismo. Eu fui assessora de imprensa de uma empresa de chuveiros, muito novinha, estava me formando na faculdade, só que em paralelo, uma grande amiga me convidou para fazer eventos nos plantões de vendas de construtoras. E essa construtora é uma grande construtora, até hoje ela é renomada, né? Ela chama Cirela. Eu comecei nessa empresa, me despertou vendo aqueles corretores, os prêmios, os empreendimentos. E aí eu recebi um convite, porque eu tinha um emprego, né, fixo e ainda trabalhava de final de semana. E aí
o próprio gestor dessa empresa via minha batalha e falou, por que você não vira corretora? Você já é simpática na porta da recepção de um projeto. Imagina você virar corretora. O que pode trazer de benefício para você? Só que o corretor de imóveis, a gente sabe que ele é um profissional autônomo. E eu dependia de um salário que eu pagava minha faculdade, eu tinha sempre minha correria, né? Sempre tinha muitos objetivos, sempre fui uma moça meio estudiosa, curiosa, sempre estava querendo fazer curso, então eu ficava meio receosa de arriscar. Só que aí eu falei, assim, por que não? Né? Eu via que quem vai vender todos aqueles empreendimentos em São Paulo? Tem muita terra ainda para ser comercializada. Isso foi em 2005. E foi aí que eu, muito menina, né? Acho que com 21 anos a gente ainda nem sabe o que é, de fato, uma profissão. Você ainda está naquela, você isso ou você aquilo. E, de repente, eu entrei nessa área, caí numa empresa excepcional, que é uma empresa que faz parte da minha história, no meu coração, me ajudou muito, que foi essa empresa Cyrela. E aí eu me destaquei como corretora e fui só crescendo, graças a Deus. Cresci não só como corretora, como profissional, virei gerente, coordenadora, e aí passei por grandes projetos em São Paulo, desde a Zona Leste até a Zona Sul, atuei com alguns na Zona Oeste, então, e é um mercado muito promissor, e eu me vi nessa área, e eu não consigo, né, falar para você que eu não sei fazer outra coisa, né? Eu sei fazer outra coisa, mas eu não me vejo longe do mercado imobiliário, entendeu? Isso é legal. Eu acho engraçado você falar com o empreendedor, né, Rubens? Porque você dá o microfone pra ele e já fala 20 minutos, né? Você vê que eu fiz uma pergunta simples, a resposta durou 20 minutos. Verdade. Mas eu acho que esse é o legal do empreendedor, porque assim, quem atua no segmento imobiliário, Sim. você precisa conhecer a questão geográfica, você precisa conhecer a questão de renda per capita daquele bairro ali. Você acaba conhecendo muita coisa. Exato. Você acaba Sim. conhecendo muita coisa. Mas eu não quero entrar nessa área ainda, porque primeiro eu quero falar de Rubens e Aline como casal, como que vocês conseguem primeiro trabalhar juntos. Porque, assim, muitos casais, e é uma dificuldade que eu tenho, tá? Eu não consigo trabalhar junto com a minha mulher. Não é fácil, não. Não, Nossa. assim, eu quero até que vocês me ensinem a fazer isso, porque talvez eu não consiga fazer, entendeu? É bom. Assim, a Aline é o que muda, assim, no nosso trabalho de corretores de imóveis. A Aline, ela vai chegar pro cliente, ela vai conversar sobre tudo. Eu sim, vamos falar de mim e aí vocês vão entender. Que ela é melhor A gente é corretora do que eu. meio oposto em algumas Max, coisas, mas eu dá sou aquele certo. corretor técnico. Eu vou chegar para você, Max, ó, o pé direito tem tantos metros, esse tijolo é feito de tal material, Uhum. acústica, a laje tem tantos centímetros de largura. Eu vou ser bem técnico, assim, porque é o meu estilo de trabalho. A Aline vai conversar com você, Max, sobre sua esposa, suas viagens, se vocês têm hobbies. Vai falar sobre... Vocês vão ter uma conversa. Você vai estar comprando um imóvel. Mas você acha que um complementa o outro, ou você Com acha que essa certeza. característica menos técnica dela ajuda a vender mais? A Aline, isso aí eu ouvi do Rafael Horn, que é um diretor de uma grande construtora. Ele falou para mim, falou, Rubens, a Aline tem estrela. Ela nasceu com a vendas. Eu aprendi, que nem eu vim de outro ramo. Eu nunca tinha vendido nada. Eu aprendi. E ele falou, então a Aline é melhor que você, porque já é dela. Mas os dois, né? Os dois são cada um no seu estilo. Mas, Se complementam. Não, exatamente. sim. chegou a um ponto que é bom ele estar sempre, às vezes, numa tratativa comigo, quando é um casal. Ele se identifica até com o rapaz, eu com a moça. A gente sempre tem feito essa parceria juntos atualmente, né? Até porque o mercado imobiliário mudou algumas questões, né? Não é mais aquela coisa maçante do corretor sozinho. Ele sempre vai comigo, às vezes eu vou com ele, ele me pede, vamos comigo? Vamos. E essa interação, quando é um casal comprando um imóvel, ou é um casal vendo um espaço para fazer a tua empresa crescer, sempre dá certo, né? A gente tem muita identidade com o outro lado. Então, acaba sobressaindo esse lado casal na mesma área. Claro que eu vou falar para você que não é 100% flores, né? Não, vocês estão falando, eu tô achando que é uma beleza. Se ele Vocês me escutasse Vocês mais... estão falando, eu tô achando que é uma beleza. Teve um cliente nosso, um querido, que ele falou, nossa, adorei o atendimento de vocês. Era um casal também que comprou com a gente. Falou, a Aline é a policial ruim e você é o policial bom. Que eu vou lá, ela vai e bate, não, aqui, valor, vamos negociar. E eu vou lá, não, vamos, né? Vamos ver o que dá pra Então fazer. ela bate ou assopro. Então, quando ele falou isso, e é verdade. Então, assim, tem muita história que a gente já passou junto, que a gente já trabalhou em várias construtoras.
e depois também junto com a imobiliária. E assim, um complementa o outro. Se um tá numa, né, Sim. tratando uma coisa, o outro ajusta. Então, acho que é o complemento. Isso Sim, é bom. sim. E eu quero saber o seguinte, vocês estão com 2 unidades hoje, não é isso? Isso. 2 imobiliárias hoje, e vocês, obviamente, vocês comercializam não apenas imóveis, tô falando aqui, se eu tiver errado, vocês me corrigem, beleza? Não, tranquilo. Vocês não comercializam apenas imóveis residenciais, mas também salas, Lojas, lajes. aquele cara que quer fazer um investimento que não tem onde pôr o dinheiro, vocês vão... Isso. A né, gente vocês têm um trabalha faro ali do mercado imobiliário, né? muita laje comercial, lajes corporativas, lojas, galpões. Então, como a gente tem a nossa matriz que começou em Guarulhos, apesar de a gente sempre ter atuado muito em São Paulo, a gente está fisicamente aqui no Anália Franca, mas a gente trabalhou muito Zona Sul. Certo. Pelas grandes construtoras. Tem uma grande construtora aqui também na Zona Leste, a Topec, a Isso. Forte, que a gente é bem atuante. Mas na Zona Sul tem a maioria dos lançamentos. Em Guarulhos, a gente atua mais com galpões, essas empresas de Lajes, logística. lojas, Exato. Eu tenho ouvido aí que as empresas estão na briga por galpões logísticos aí, né? Eles querem mais próximo, Inclusive né? querem mais com proximidade. Eu ouvi alguma próximo. coisa Sim. falando da briga do Mercado Livre com a Shopee. Sim, Que exatamente. tudo quando é galpão disponível, eles estão pegando. Porque E o eles pessoal- têm um grande depósito, né? E, na verdade, eles querem ficar até mais próximo da capital. Em Guarulhos encheu todos esses galpões logísticos, tá cheio. Porque E nós todo também mundo quer ficar atuamos próximo. nesse segmento. Eu, quando comecei imobiliária, na verdade, eu até comecei... Eu não conheci o Rubens. Nós se conhecemos no mercado imobiliário. E eu já... Eu estava... eu Vocês estava... conheceram trabalhando nesse Trabalhando. Era mercado. minha Certo. chefe. Caramba, Ó, cara, manda em que mim em habilidade casa, que você tem, meu. Não, manda em mim, não deixa eu ir embora. Mas é que você já veio disso. Se ela já mandava em você na empresa, já tava Ele tranquilo. adorou, ele Embora. só acostumei eu mal. chegava 8h30 no plantão, e aí era 7 horas, todo mundo ia embora, e eu queria ir embora. Isso. Ela falou, não, aproveita que todo mundo foi embora, fica que aqui dá cliente. que Aí você já sabia que tinha alguma coisa ali. Não, eu era bem profissional. Na mesmo. verdade, eu falava pro bem dele, que eu gostava da postura, do atendimento dele. E aí Aí eu comecei... Mas quem foi que deu ali a deixa primeiro ali pro outro? Foram os dois, né? eu na verdade, eu achava, assim, ele muito educado, muito, Eu sempre assim, tratei ela bem sério. profissional também, né? E aí, não sei se foi tantas horas de convivência, porque corretor, né, também trabalha muito. De segunda a segunda. E eu, Sem como era folga. gerente de um projeto na Paulista, eu Ali em entrava Consolação, com a 8h30, 9 da manhã e saía na última assinatura de um contrato. E na época que o lançamento, a gente vendia imóveis até de madrugada, impressionante. Estava bombando o mercado imobiliário. Não estou dizendo que nos tempos atuais está ruim, mas óbvio que mudou muita coisa, né? Mudou muita... sazonal, né? É normal, sazonal, só que hoje também veio a era digital, que as pessoas compram, assinam o contrato com maior agilidade, então isso facilitou Dá também pra no assinar tempo. Remoto. Antes não, era tudo assinatura Mas física. eu trazia calhamaços de contrato e demorava, que as pessoas questionavam e você tinha que explicar lado jurídico, se terapeuta. E aí o tempo vai, quando você vê, era 3 da manhã, eu estava assinando o contrato. E ele ficava E, no inclusive, stand. A gente assinou um contrato com o médico, que ele falou, Rubens, eu só consigo ir no plantão a 1 da manhã. Eu Exatamente. falei, não tem Então, problema, doutor, eu te aguardo. É bem vida de corretor Sim. mesmo, né? Chegou a 1 hora com a esposa, saíram de lá, ele com a esposa, e ela é a coordenadora do projeto, e eu como corretor, saímos de lá 3h30 da manhã. então foi muitas Então, a gente horas. acabava Foi um ficando muito projeto que a tempo gente junto, ficou né? 6 meses trabalhando. Foi um grande marco ali na Consolação com a Paulista. E ali foi feita uma loja de imóveis de uma outra construtora a qual fui muito atuante, a Iven, que foi Foi também minha uma... escola. Aí, Aí uma, A Iven uma- existe ainda? Sim, Existe, é uma das tá. grandes. Eu Também é comecei uma lá, empresa pra mim, eu só de tenho a capital agradecer. aberto. O pessoal comenta que essas grandes construtoras geralmente estão na mão dos judeus. É verdade isso? Verdade. Ou é Sim. mito? Verdade. Não, eles É têm... uma escola. A gente só tem a agradecer. Sim, sim, eles Mas- passam ótimos ensinamentos, tem algumas questões também que envolvem muita ética, né? Principalmente a Cirela, ela tem a questão de ética, proteger aquele cliente que o corretor atendeu, tem umas coisas que isso favorece o nosso meio, porque hoje o cliente está sendo bombardeado por muitos corretores, né? Então, o mercado, principalmente de terceiros, que hoje eu não estou mais atuante
como O que é um mercado de terceiros? é um mercado que, se você tem um imóvel seu próprio, eu vou trabalhar esse imóvel. Então, eu vou com um fotógrafo profissional, vou avaliar a documentação e vou vender para um terceiro. É uma O revenda. terceiro é você vendendo o seu imóvel. Você tem a sua casa, o seu apartamento, você quer vender. Esse é o imóvel de terceiro. Isso. Imóvel de construtora é lançamento. É o imóvel que vai ainda entendi. construir. Terceiro, assim, você tem um imóvel, você quer vender. Então, a gente tem o mercado de terceiro, que é a revenda de um imóvel E próprio, os imóveis das que os construtoras, corretores fazem as intermediações, faz a captação. captação e coloca ao público, né, nos portais de anúncio, que é o Zap Imóveis, e ajuda com a carteira própria ou os lançamentos, que são os imóveis ainda em construção ou imóveis prontos, novos, né? Então, a Então, construtora ela vai ter sempre 3 fases para venda. 3 fases para venda. Então, você tem o lançamento. Então, você fala assim, ó, eu não tenho pressa, vou comprar o lançamento. Então, o lançamento, qual que é a sua vantagem? Normalmente, uma obra aí demora 3 anos para entregar. Sim. Uma média. Uns entregam antes, outros depois. Então, você consegue se programar. Você dá lá 5%, 10% de entrada e até dá os 30%, porque financia 70%. Isso as regras sempre mudam, tá? Tem época que é 20%, época que é 30%, mas vamos por hoje que é 30%, a média. Então, você tem aí 3 anos para pagar 30% da obra. Então, você divide ali nesse período. isso, mais Você vai facilitado. pagando tranquilo. E quando entregar lá na frente, você entra no financiamento bancário. Apesar que existem as correções durante a obra também, O INCC, né? né? O INCC, isso Agora mesmo. não, vou casar, eu preciso me mudar, eu preciso de um imóvel pronto. Aí você já compra um pronto. Sim. Ou em obras. Então, para a construtora, você tem esses 3 períodos. Ou lançamento, ou em obras, ou pronto. Terceiro é pronto, né? Na verdade, Max, eu costumo falar que o imóvel de terceiro, apesar que para uma visão corretor, enfim, nós temos assim, o corretor, para ser completo hoje, ele precisa entender de tudo um pouco. Ele não pode só estar afiliado a uma construtora vendendo lançamento. Eu fui, de fato, entender o que é a corretagem quando eu fui ser empreendedora e ter o meu próprio, né, o meu próprio negócio ou uma corretora autônoma, por exemplo, que eu ainda não tinha imobiliária, quando eu fui sair das grandes construtoras e fui arriscar no mercado com uma carreira solo. Porque eu entendi que mercado de terceiros é uma situação, é um pouco mais complexo, exige muito mais, só que a comissão é favorável. E o mercado que você atua para uma construtora, ela vai te trazer experiência, ela vai te dar todo um portfólio de estrutura, maquete, decorado, é algo mais vendável, lógico, porque você vai entrar no estande de vendas, você vai ver aquele decorado. Bonito o negócio. Você tem toda uma estrutura por trás, mas realmente a comissão é um pouco menor. Mas o pessoal do estande de vendas, eles são tão bons que o cara monta um apartamento com 20 metros lá, eu acho que é grande. Exato, mas caramba, assim... quem foi que decorou esse negócio? De fato, são públicos, né? Então, hoje eu entendo que a corretagem, nós temos que entender um pouquinho de tudo. Mas essa questão, assim, porque você vai por uma grande construtora. A comissão vai ser um pouco menor, mas assim, você não tem custo. Qual que é o seu custo? Você se arrumar bem, você colocar o transporte, né, a gasolina, o metrô e a alimentação. A construtora vai te dar todo um decorado, vai te dar toda uma estrutura de jurídico. Então, assim, o corretor ele vai lá para captar clientes, fazer um bom atendimento e efetuar a venda. Agora, imobiliária é diferente. Eu ganho mais comissão, só que eu tenho que contratar. A gente tem um corpo de jurídico, então eu tenho que pagar advogado, eu tenho que pagar o pessoal do marketing. Então, assim, ganha mais, mas no final, a pessoa que quer entrar nesse ramo, ele tem que saber. Ele quer ter uma coisa mais tranquila, quer não investir muito, investir em conhecimento e em captação de clientes, ele vai trabalhar num plantão para uma construtora. Que a construtora vai dar todo esse background, para ele. Mas eu queria falar uma coisa depois, pode concluir. E se você falar, não, a gente ficou anos nisso daí. Só que assim, tinha a questão, trabalhar de segunda a segunda. Eu folgava no dia do meu rodízio, que era uma quarta-feira. E na verdade... Eu queria ter qualidade de vida. Sim. Então assim, eu falei, Aline, tá no momento que a gente tem uma carteira grande de clientes. O nosso maior tesouro, Max, é a carteira de clientes. A maioria dos corretores não sabem, porque ele vai lá, quem está no plantão, vende, e aí já quer ir para o próximo, esquece daquele cliente. Aquele cliente que você vendeu há 1 ano, 2 atrás, ou 5 anos, ele vai fazer um upgrade. Ele tem algum amigo, algum parente que quer comprar. Então, corretor de imóvel, você tem um tesouro na sua mão.
Sim. Você tem que buscar novos clientes, mas os clientes que você tem na sua carteira, isso aí é um tesouro. Então, hoje a gente é muito focado na nossa carteira. Mas eu queria falar um negócio pra vocês. Vamos lá. Quando vocês falam assim, ó, vocês trouxeram perfis, tá? Que eu tô desenhando o perfil aqui do corretor. E aí vocês falaram também da questão do empreendedor da imobiliária. Não são pessoas diferentes? É que assim. Por que que eu tô... Sim. São Porque diferentes. você falou, é como se fosse muito fácil falar assim, eu sou um corretor bom, agora eu vou abrir uma imobiliária. Cara, não é assim. Não. Porque, assim, foram anos de experiência. Porque você começou a falar e você não avançou nessa parte do assunto. Quem é o cara da imobiliária? Primeiro, cara, você precisa alugar um imóvel ou você vai ter uma sede própria. Exato. Isso mesmo. Você vai ter os corretores. Exato. Que ou não sei se o regime é CLT ou se Sim. não é, não sei como é que funciona os corretores da Autônomo, imobiliária. autônomo. Tem tudo Autônomos, isso, Mas você vai ter que ter Max. recepcionista, vai ter que ter internet, você Sim, vai ter que... tem Mas, jurídico, Max, tem quando eu comecei, de fato, eu não tinha nada disso. E eu queria algo mais. Eu sempre quero algo mais na minha vida. De verdade. O Rubens me conhece e eu não deixo ele quieto. E eu sempre estou me movimentando. Inclusive, inquieta, né, Rubens? o projeto do Porta Aberta, do podcast, é uma coisa que eu sempre quis. Eu falei, eu vou fazer. Vai ser diferente, vai ser bacana, vai trazer pessoas, que as pessoas vão se conectar, vão aprender muito, porque eu não conheço canais que falam em geral do mercado imobiliário, ou que falam de dicas de mercado imobiliário, ou de lançamentos, ou de tipo de obra, de investimento, de incorporação, as construtoras que estão em destaque, ou como vender um imóvel de fato, o que é preciso, a documentação. Muita gente tem dúvida. Eu até agora não sei o que é o terceiro. É o imóvel É o seu Eu imóvel. vou vender o imóvel e você vai vender pra mim. Exatamente. Você é o corretor, eu vou botar na sua mão, você vai vender. O terceiro é Porque quando você trabalha em imóveis de terceiros, eu, por exemplo, que sou o cara que tô sentado lá na minha poltrona assistindo esse podcast, falar, pô, não sei o que é isso. Fácil pra você entender, Max. Quando não é de construtora, é de terceiro. Pronto. Então É a tua casa que você vai trazer para a imobiliária ou para os corretores fazer a venda. Então, não, sim. Mas assim, é a revenda. mas isso, o que eu tenho visto, eu não sei se você ia falar mais alguma coisa. Não, Pode falar. eu só queria completar sobre o empreendedorismo. Então pode continuar. Que é a ideia do podcast. Isso também traz algumas situações, porque ele é um cara mais tranquilo. Ele quer sempre ter. Ele fala, eu quero ficar aí tranquilo. Eu já trabalhei 8 anos a mais que você, porque ele é mais isso aí. velho. E o homem morre mais cedo, E né, eu- cara? Eu gostei dessa bandeira que você levantou. Você tá levantando uma bandeira legal, cara. Chega Gostei em dessa casa, bandeira. deixa eu descansar. Só que essa eu bandeira, falei pra amei. ele, quem Eu amei essa E bandeira. eu não tenho culpa, porque eu tenho 41 isso é anos, bom, ele tem isso é bom. 49, Mas e isso eu é tô bom. sempre, Não, né? mas não é isso, Aline. O homem morre antes. Ah, Você não, sabe nossa, disso. né? Não, Então, mas é bom que ela me tirou da zona de conforto. É, Isso é muito bom. Mas a pessoa inquieta, essa característica é muito boa, né? Porque você tá do lado... Exatamente. Eu sempre falo que quando uma peça da engrenagem Sim. se move, Exatamente. ela convida todas as outras a se moverem. eu Gostou dessa, não né? sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu tô sempre pensando mais O que você acha que é? lá na frente. Eu me considero uma pessoa capaz, com competência, não é querer falar, porque de uma simples corretora que partiu de um mercado que não conhecia nada, hoje eu tenho 2 imobiliárias e fui aprender, fui estudar, eu fui fazer direito há 2 anos atrás. É que ela tá sendo Entendeu? humilde, que ela foi campeã. Ela foi a gerente mais nova na Cirela. Foi campeã, ela saiu na capa da revista na época. Ela tinha 20 e poucos anos. Então, assim, que nem eu te falei, o pessoal lá fala muito dela, ela é bem conhecida. Porque ela era muito nova, vendia muito. E naquela época, realmente, era o boom imobiliário. Quando que foi esse boom imobiliário? Foi na época de 2012, 2011. Agora, Antes. eu queria fazer uma pergunta. Teve um boom Sim, antes. Teve sim. um boom antes. Eu queria fazer uma pergunta, não tem muito a ver com o empreendedorismo, mas tem a ver porque foi um período muito difícil. Quando a gente teve ali aquela recessão, aquela crise imobiliária, que acho que foi de 2016 a 2018, eu me lembro que nesse período não se levantou uma torre de prédio na cidade de São Paulo. É o que eu me lembro. É que o brasileiro tem memória curta, geralmente não vai lembrar disso, né? Trabalhava os terceiros. Vocês É que foi lembram bom. disso? Sim. Porque a gente teve ali um problema ali no governo Dilma, né? Não tem, o que eu vou falar não tem a ver com política, né? Mas a gente teve um problema ali no governo Dilma. A economia foi lá para baixo. Sim. E o mercado imobiliário, que é o que puxa tudo, sofreu demais, né? Com Nesse certeza. período. Mas 2016 a Nesse 2018. período, eu falei pro Mas os Rubens. investidores aproveitam. Pra quem O tem que é ruim para um é bom pro você outro, entendeu? Mas né? Então, o cara O que é ruim para um é tá bom todo pro mundo outro. chorando, o cara que vende lenço Lógico, fica rico. lógico. É isso. É isso. É. Então, O mas mercado imobiliário é o igual. que eu pensei nesse período? Até comentei
na época com o Rubens, para a gente atuar forte com o mercado de salas comerciais. Locação. Com as locações. Segurou também. Que foi o que trouxe aquele médio ou grande empreendedor a buscar pequenos negócios. E a gente conseguia fazer. A viabilidade de retorno financeiro para nós, pelo menos eu tive essa noção de buscar alternativas, porque realmente essa foi sacada, um mercado, um momento meio parado, essa né? sacada da Aline que foi incrível, isso é bom a gente falar aqui, porque até então, o modelo de imobiliário, o que era? Imobiliário era uma casa na rua, você passava lá, tinha as fotos, enfim, imobiliário era de rua. Aí ela falou assim, ó, tem um empreendimento aqui que acabou de entregar, tem quase 300 salas vazias. Por que a gente não é diferente das outras pessoas? Estou falando lá em 2011. Por que a gente, ao invés de abrir uma imobiliária na rua, não abre uma imobiliária dentro de um prédio comercial? Sim. Eu falei, bacana, legal. Mas eu já estava lá antes, quando eu falei para eles. Então, mas a sacada qual que é? Você dentro de um prédio comercial, você está pegando um monte de investidor, que é um monte de empresário que investiu ali em salas comerciais. Exato, A partir do momento que você pegou essa captação e começou a trabalhar, alugou, e a gente fez girar aquele prédio. 300 salas vazias. Na verdade, né? Porque tinha acabado de entregar. E aí eles a não gente conseguiram vendeu. vender Sim. antes? Não, foi todo 100% vendido. É que o Rubens... Ele não quis vender. Sim. O investidor ele comprou para alugar. Isso. Então eu só posso alugar depois que está pronto. Não tem Ele como... queria renda passiva. Exato. Aí entregou o prédio. Ela falou assim, ó, tem um prédio inteiro aqui, lógico, das 300, vamos pôr aí que 30%, a pessoa que comprou para uso próprio, entendeu? Então a gente ficou com as outros 70% para alugar. Só que quando a gente pegou essas captações, você é um empresário, você comprou lá para investir. Só que você vai querer comprar outros imóveis. Então você entendeu como que eu consegui, com essa ideia da Aline, de a gente movimentar a nossa carteira de clientes? Eu trouxe ali Na verdade, vários clientes. Eu tinha um entendeu? investidor, Vocês deram um tiro certo ali. Né? Foi uma visão, uma visão boa. Foi uma visão que, depois de uns 2 anos, que eu conversei isso com o Rubens, mas eu já tinha isso em mente. E aí eu tinha um cliente investidor, que é um querido, eu acredito que ele vai vir aqui, vou falar para ele, viu, Mansueto, você vai vir aqui. Eu vou chamar ele, porque ele tem uma história de vida incrível também. É uma pessoa que pode trazer muita experiência para outras áreas, né? Que envolve um pouco o mercado imobiliário. Mas ele me pediu para que eu resolvesse aquela sala para ele. Olha, vai lá, vê o que você faz. Você que me vendeu, então você vai ter que alugar. E era uma sala em Guarulhos, na Avenida Tiradentes, né? E em Guarulhos, assim, estava... começando a ter prédios comerciais, não tinha nada em Guarulhos de prédio. Foi o primeiro prédio comercial grande de Guarulhos. E aí eu falei, meu Deus, né? Eu tô com essa sala no meio de 325 salas que também estão vazias, como que eu vou alugar isso? Né? E eu estava trabalhando ainda em paralelo com uma construtora, e eu ia lá uma vez por semana, na minha folga, para alugar essa sala desse senhor, que ele queria resultado naquele investimento. E aí eu comecei a falar com o segurança, com o pedreiro que estava fazendo uma salinha lá e com tudo. Comecei a falar, olha, se tiver cliente aqui querendo alugar, meu cartão. Ah, se tiver um cliente aqui, meu cartão. E vocês conseguiram alugar quantas salas? De repente, esses profissionais de serviço, esses prestadores, começaram a me ligar. Aline, eu tenho um proprietário que quer alugar também. Aline, eu quero pôr a sala para vender com você. Aline, o que eu faço com a minha sala? Eu vendo ela, ou eu reformo, ou eu ponho... Né? Aí começou. E aí, quando eu me vi, eu estava assim com umas 25 salas. E aí eu falei com esse meu cliente, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu alugar a sua sala, eu que vou alugar. Ele falou, tranquilo, tá em boas mãos, eu já te conheço há tantos anos, né? Então, e aí eu peguei uma mesa de plástico, uma cadeira. Começou no contrapiso. No contrapiso, coloquei uma plaquinha na salinha lá comercial, na porta, corretora de plantão, ligue. Sala, dentro do prédio. E aí eu fiz as parcerias, que corretor tem muito isso, de fazer parceria com a questão de profissionais. E, de repente, eu estava lá já montando a imobiliária, eu conheci o Rubens e a gente juntos criou esse projeto. Top. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Quer falar, né, Rubens?
É muita Você história. tá querendo né, falar, mano? né? Já percebi que você quer Ela falar. pode falar que ela... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui, porque é o seguinte, a gente tem uma pauta, a galera já tá falando com a gente aqui, que tem uma pauta que eles passaram horas preparando essa pauta, refizeram, mas a gente tem que usar ela. Com Nós vamos usar essa certeza, pauta. vamos Eu usar. tenho algumas perguntas que são perguntas... Você queria falar mais alguma coisa, Rubens? Não é muita coisa pra Tem, falar, né? Eu mas sei que tem... deu muito. Mas vai ficar ter pro próximo programa episódio, pra né? isso, vai ter Vamos lá. programa. Quero aí. fazer uma pergunta pra você, é o seguinte, rápido. Sim, Os vamos lá. estúdios estão em alta. Como Sim. que você vê a continuidade a médio e longo prazo? Você acha que as pessoas vão recuar um pouquinho desses estúdios? Você acha que é uma tendência, assim como a gente, de repente, já vê aí nas grandes cidades, Nova York e etc.? Ou como é que vocês estão enxergando isso? Na verdade, os estúdios, eles nunca param. Sempre vai ter mercado e sempre vai ter investidor comprando. Eu acredito que no momento atual, esses estúdios eles têm que trazer algumas inovações, como já está acontecendo. Então, por exemplo, algumas questões de automação, um diferencial de uma porta com biometria digital, ser o quarto separado da cozinha, que aí, mesmo sendo considerado um estúdio, é um apartamento menor, mais compacto, que traz um diferencial. Mas eu vejo que é um mercado que nunca para. Então, A localização, e né? a Todo mundo quer localização- trabalhar É, o estúdio ele dá a oportunidade quer morar de perto ficar do trabalho, geralmente né? metrô, né, e o Rubens? custo menor, Geralmente né? metrô. Sim. Exato. A galera quer muito metrô, Metrô, né? é Falou isso. metrô, Estúdio, isso aí assim, para o investidor ou para o cliente final. estúdio é metrô. Por investidor, o cliente final que quer fazer Uhum. um investimento certeiro, é proximidade de metrô. Sim. Não importa a região. não importa a Pode ser região. Zona Leste, Zona Sul, sendo próximo de metrô, vai alugar rápido. Então, pra quem quer fazer um investimento, já é uma dica que você dá. Na verdade, eu acho que também o cara que vai investir já sabe disso, né? Sabe? E uma É, outra... Geralmente as próprias construtoras, quando vêm oferecer, eles já Isso. utilizam E esses uma outra argumentos, questão né? O estudo deles importante- compra terreno próximo de metrô. Uma outra isso. coisa importante é que os tempos atuais, as pessoas estão mais sozinhas. Então, As e pessoas um estão primeiro... mais o quê? Sozinhas, né? Elas mesmo? estão um pouquinho mais Os querendo... Os jovens, jovens, né? você O jovem tá percebe desprendido, né? Demora pra que eles casar, querem ficar Tá mais... casando mais não. Mas assim, à vontade, casal sem e o filho, então primeiro o estúdio o atende. primeiro momento é um estúdio, por que não? E um estúdio é uma mercadoria que valoriza. E assim, até pelos o plano diretor, né? Sim, A questão de não ter mais as vagas de garagem, né? Parece que existe Por isso tem que incentivo, ser né, da próximo própria de metrô, prefeitura, exato. sim. para que esses apartamentos não sejam mais, porque Exato. não se incentive o uso do carro. Né? Exato. Sim. É o que a gente entende. Trânsito, poluição. Agora, uma coisa importante, assim, falo isso aí também para o investidor que estiver assistindo a gente. É incrível. No mesmo prédio, vamos pegar lá, o mesmo prédio, a mesma metragem, lá um estúdio de 25 metros. Um tá alugado por 3 mil, fora condomínio IPTU, e o outro tá alugado por 4,5. Isso. Aí falava, por que aquele tá alugado mais caro do que esse, sendo que é a mesma planta, mesma decoração? Então, assim, o cara gastou mais na hora de decorar. Mas ele vai ter o retorno. Eu não ia Por quê? saber disso não, Rubens. Quem Me conta mais desse negócio aí, que eu não sabia disso não. o profissional que vai morar nesse estúdio, normalmente é um profissional que ganha um salário bom, Ou fora do ou mercado, é a empresa ou que, fora que do paga estado. ele a pra ele. empresa que paga. Sim. Ele mora ou com a família em outra cidade e passa a semana. Muita gente é do interior que E assim, aluga. ele prefere pagar 1.000, 1.500 a mais E ter uma conforto. boa decoração. Não, Exato. porque tá na minha cabeça que um estúdio eu, por exemplo, só conseguiria montar com um arquiteto. Porque a minha Melhor, cabeça. é Não, minha melhor. cabeça não vai. Minha Eles cabeça não vai colocam- funcionar. eles O primeiro colocam guarda-roupa a- que eu colocar já acabou com Então, tudo. eles colocam um monte de nicho onde você nem imagina. Por isso Um que nós arquiteto. aqui no Porta Aberta vai trazer profissionais dessa Arquitetos, área, Na arquitetos. realidade é o seguinte. A gente vai, inclusive, falar Mas tem sobre muito como assunto, colocar né? um guarda-roupa Tem no muito assunto, estúdio. né, Rubens? Não, o corretor, a gente tem que ser economista, a gente tem que ser advogado, tem que ser arquiteto, Eu, engenheiro, terapeuta, psicólogo. inclusive. Corretor tem que saber de tudo para conversar Às com o vezes tá dando cliente. treta do casal também já. Tem que já ser é conselheiro psicólogo, amoroso. Até às duas vezes também. indicar um remédio ou outro, né? Ontem ela foi enfermeira, a gente fez uma venda, tô com enxaqueca. Tô com aqui, ó. Buscopan na Já tem que bolsa, andar tem com já resolve interesse. com tudo, o né? kit remédio. Eu quero fazer outra pergunta pra vocês. Eu gosto de falar com o empreendedor, cara, que uma pergunta vira 40 minutos a resposta. Eu sou corretora, inclusive, de imóveis. Não, empreendedor misturou com corretor, já viu que O deu. corretor fala pouco, né, mano? Caramba, não tem assunto não. Eu quero fazer outra pergunta pra vocês. Vamos lá. A pessoa ali, o casal, Casal, ixi. ou a pessoa ali solo, ele vai comprar o primeiro imóvel. Qual é o melhor caminho ali para esse
para esse cidadão conquistar ali realmente o primeiro imóvel de uma maneira que ele consiga. Por quê? O que, que a gente ouve? Tem muito lançamento, mas eu tenho uma impressão que assim, a maior parte da população ainda não tem acesso a isso. Sim. E às vezes até tem, mas não tem acesso à informação de que ele Com poderia certeza. ter aquilo. Eu acho que o primeiro passo, Max, é verificar se ele tem um crédito aprovado. Primeiro passo. Né? Então, se ele tem, por exemplo, uma renda que é fixa, que ele tem CLT, por exemplo, e ele consiga comprar um imóvel, de repente, ele não tem todo o recurso, ele vai buscar um financiamento, ele primeiro precisa verificar se ele tem o crédito aprovado. Então, mas deixa eu fazer uma conta de cabeça aqui. Vamos lá. O Rubens citou aí que hoje o programa do governo federal aí para financiamento da habitação, né? Estão financiando em média 70%, né? Depende de qual padrão de imóvel. Que, assim, tá. Tem... Esses de entrada aí, por exemplo, esses Isso, estúdios... tem esses programas de habitação que eles ajudam muito a população. Sim. Então, por exemplo, o cara, sei lá, um apartamento de 300 mil reais, vamos fazer essa conta redonda para ficar mais fácil as pessoas fazerem a conta aqui. Há pouco tempo atrás, ele precisava de 10% período de obra. E financiava 90%. Então, mas aí beleza. É aí Só onde eu quero que- chegar, porque ela citou a questão do crédito. Isso. Exato. Vamos lá, renda. 10% de 300 mil é 30. Então ele vai ter que financiar 270 mil. Exato, vai ter que ter uma renda. Qual é uma renda? Vocês podem falar, vamos falar isso de cabeça. A gente talvez não vai saber Sim, pode exatamente. juntar com 2, 3 ali da família para compor a renda. Mas, na verdade, eu costumo dizer que a cada 100 mil para financiar é uma renda de 4.500, 4 mil é isso. mais ou menos, por conta hoje da taxa de juros. Juros, por causa da Selic, O juros está um muito, pouquinho mais alto, mas assim, quem gostaria de comprar o primeiro imóvel, tem os programas que dá subsídio, que a renda tem um limite de renda e você acaba pegando boas taxas, E principalmente vocês- a Caixa Econômica, vocês ela aconselham- abre portas, Vocês né? aconselham ainda que geralmente as pessoas vão fazer aquelas contas que são faraônicas, não só da Caixa Econômica, mas de qualquer banco, porque Sim. quando a gente coloca a taxa de juro ao ano, ela é baixa. Mas quando você soma isso por um longo período, Exato. o valor vai lá em cima, não é Sem isso? dúvida. Por exemplo, não sei, deve estar o quê? Hoje, Mas em média, 11, 12% ao ano. É isso. 12% Mas ao pra ano. uma- É baixo. Sim. Mas quando você soma isso aí para 35 anos, Mas dá- aquela conta, a pessoa está no aluguel. De repente, o que ela paga de aluguel, ela vai É, pagar de tem que fazer a prestação e é conta dinheiro também. dela. E assim, eu acho que antes, o que a Aline falou é muito importante, a pessoa tem que saber a questão se tem um crédito aprovado. Mas eu acho que antes disso, porque a maioria das e pessoas como não que ela sabe. faz para saber Então, se ela tem o eu crédito acho que aprovado? antes disso, o cliente ele tem que procurar um bom profissional, um bom corretor de imóveis. Isso. Esse corretor vai falar assim, ó, o seu perfil, nós vamos procurar isso daqui. Qual a localização que você quer, qual que é a planta, o que te atende, se é uma casa, um apartamento. E isso aí vai ajudar, porque daí o profissional vai indicar para ele pela renda o que ele consegue comprar, se é um Isso. empreendimento de Minha Casa Minha Vida, se é um médio padrão. Então, acho que o primeiro passo, Primeiro o passo. cliente procura um bom profissional, um bom corretor de imóveis, que vai abrir bastante leque para ele Exatamente, achar o imóvel. importante essa observação, que tudo é um profissional, só que hoje as construtoras, elas estão até muito mais alinhadas com essa questão, porque para que evite o distrato lá na frente, quando o cliente entra no Mas não dá a impressão stand... que isso é bom para construtor, esse Não, distrato? hoje em dia, pelo Max, contrário. Eu sempre tive a impressão que era bom a isso pra construtora, ela tem Agora- ela tem feito uma situação de que antes de oficializar a venda, ela analisa o crédito para evitar com que ela fique com a inadimplência desse cliente e esse cliente distrate. Então, quando o cliente ele tem a intenção de compra, é avaliado todo o perfil dele, antecipadamente ao fechamento do contrato. Não se vende hoje imóvel a qualquer situação ou sem renda. Não, É preparado toda essa eu pasta de imaginei que crédito. tinha isso. Eu imaginei que Entendeu? tinha isso por quê? O que sempre passou na minha cabeça. Vamos lá, beleza, 30% da evolução da obra ali. Aí você vai contratar por um valor, mas vai entrar o INCC. Correto. Tudo isso está previsto em lei, tudo isso é Exato. legal. Correto. Sim, sim. Então vamos lá. Então eu paguei aqui 300 mil, mas teve um acréscimo de 10% durante a obra durou 20 meses, 24 meses, sei lá. Então subiu para 330 mil. Então ao invés de eu financiar 200, sei lá, tô fazendo Vai uma ter a conta correção, hipotética. isso, Vai vai ter ter uma correção, beleza. Quando vai essa correção, eu falo porque eu tive esse problema. O banco da obra que eu ia financiar meu primeiro apartamento era o Bradesco. O meu crédito foi negado.
E a construtora, eu gostei muito da construtora, ela chamava Yu. Conheço também. Eu gostei muito da Yu, assim, eu achei Também, muito profissional a excelente, construtora. sim. Constrói muito bem, inclusive. Eles dão saídas. Na verdade, é mais viável ele te ajudar a não destratar. Porque a unidade volta, ela vai precisar comercializar de novo e você vai ficar com a inadimplência. Porque o distrato hoje, a taxa de distrato de um imóvel que não consegue o repasse de financiamento chega a 50%, 60%. E você perde Como esse assim? valor. Se você pagou todo aquele período e você não tem condição de financiar e pede o distrato à construtora, você vai perder. É 50% do que você investiu. Claro que existem Eu regras, tava na minha cabeça né? que perdia tudo, perde só 50%. Não, foi aberto justamente porque houve tantas situações na época que não analisava com tanto, assim, com tanta atenção o crédito, que houve realmente muita gente. Teve época que a construtora falou assim, ó, a gente te vende sem análise de crédito. Aí todo mundo ia comprar. Então, mas Só que lá na entrega dava problema. Foi isso que eu imaginei, porque aconteceu comigo. Então, aí dá problema. Eu era cliente do Itaú Personalité que também negou o crédito. Porque E eu consegui financiar pela Caixa. Então, legal que você achou uma saída. Mas hoje não, a maioria das construtoras só vai te vender se você inclusive, tiver é muito importante ter a tua renda declarada, porque uma coisa envolve a outra para ter o crédito imobiliário, entendeu? Quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sinto que o mercado... Na verdade, não é o mercado. A profissão, e eu sou vendedor, e eu amo vender. Tudo que eu conquistei na minha vida é através de venda. Eu acho que vocês vão poder falar a mesma coisa para mim. Exatamente. Certo? Sim. Então a gente está os três aqui em concordância sobre esse assunto. Tudo beleza? é venda, Max, tudo. Eu penso a mesma coisa, tudo é Sem venda. dúvida. E eu percebo que existe uma carência ainda de recrutar pessoas que são vendedores. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Tem uma coisa que me incomoda nas pessoas. Às vezes eu vejo o cara em dificuldade. Não sei se vocês pensam do mesmo jeito que eu, porque eu sou Com vendedor e eu sou certeza. apaixonado por Sim. venda. E eu falo assim, cara, esse cara seria um vendedor top. E o cara tá lá passando dificuldade. Sem dúvida. E aí eu fico olhando pro cara, pra mulher. Falo, cara, que perfil top de venda. Que desperdício. É verdade. Eu acho que vocês poderiam deixar uma mensagem muito legal. A gente tá indo pro final desse bate-papo. Mas acho que vocês poderiam deixar uma mensagem. Sim. E isso talvez resgate muita gente. Porque venda, ela muda a vida Muda da mesmo. pessoa. Eu sempre falei, venda, e eu vou falar isso olhando pra câmera, hein? Venda é uma das únicas profissões do mundo Muito. que nunca vão limitar quanto você ganha. Agora Exatamente. eu vou complementar Complementa, com algumas complementa. coisas. Corretor de imóveis é a única profissão que nunca fica desempregado. Porque você é autônomo. Se você não vender, você tá lascado, né? Ninguém vai te mandar embora. Você já tá meio que desempregado, né? Então assim, você nunca vai ser mandado embora. Outra coisa legal, um dia você acorda pobre, você faz uma bela venda, você vai dormir rico. Isso aí, eu só tive esse privilégio no ramo imobiliário, Isso. como corretor de imóveis. Só que assim, tem muitos corretores no mercado que não são corretores. Eles estão corretores. Por quê? A maioria, aconteceu comigo, pode acontecer com, acho que 90%. Ela não. Ela quis ser corretora porque ela viu que ali era um negócio, excelente negócio. A maioria vira corretor Por uma porque questão de foi necessidade. mandado embora, ou teve algum Isso. problema, ou se aposentou e achou um meio de ter uma renda. Sim. Só que a pessoa que realmente ama o que faz, que é o meu caso, o caso da Aline, você se dá bem. Igual você, é um vendedor de verdade. eu vou Eu falar, amo o que eu faço. Amo o que eu faço. É isso que é. Nós três aqui, eu vou a gente ama o que a falar, gente faz. eu vou é falar isso. assim um pouquinho, Max, para você, que eu fui algumas vezes na minha carreira gestora de pessoas. Cheguei a coordenar equipes de mais de 100 corretores. E, de fato, eu falava muito para eles, e o Rubens é prova disso, que você tem que, primeiro ponto, se aceitar corretor. Se aceite corretor de imóveis. Porque quando você aceita, você coloca a alma daquilo que você está fazendo. E quando você fala, eu sou engenheiro, eu sou advogado e estou aqui só porque foi a oportunidade que veio a calhar nesse momento, você também está falando do teu passado, você não está falando do hoje. Então, quando você aceita, em primeiro lugar, que você é corretor e você quer ser corretor, as coisas vão se dar muito bem para você e, com certeza, você vai vender muito mais. Então, inclusive, independente de ser corretor ou não, é você colocar o teu coração naquilo que você faz e Gostei gostar, dessa dica. né? Gostar, principalmente, Eu do acho que você que, eu faz. acho que isso é extraordinário que você falou, Aline, porque o vendedor,
eu estou aqui porque é uma oportunidade que surgiu para esse momento. Exato. E quando você começa a olhar para aquilo realmente, você coloca o seu coração, a tendência é que dê certo. Sim. Exato. Isso não é só no segmento imobiliário, é em qualquer lugar. Eu sou vendedor desde os 18 anos. Sim. E eu sou apaixonado por vendas. Porque, como ele falou, tudo é venda. Tudo é Exatamente. venda, tudo é venda, E entendeu? eu vou falar para você uma situação que a gente vive no mercado. Eu já passei por algumas questões que eu não vendo todo dia imóvel, né? Nós não vendemos todos os dias e se vender todos os dias, glória a Deus, né? Mas a gente tem que saber lidar com as dificuldades. Então, na primeira dificuldade, tem muito corretor que desiste. Puxa, não consigo. Às vezes tem corretores que eu conheço que fica 6 meses, 1 ano. E por que ele está tanto tempo? Eu, de fato, eu já tive dificuldade, não vou negar, mas eu nunca desisti. Porque a resiliência é a a palavra do corretor de resiliência imóveis. vai fazer toda a diferença na sua vida, inclusive a fé. Eu coloco Deus na frente dos meus Verdade. negócios. Tudo E é além de tudo isso, eu estava até falando esses dias para o Rubens que nós tínhamos uma cliente que ela tinha tudo para comprar um imóvel de um dormitório, sem vaga, muito mais barato. E por ela ganhar mais, juro para você, eu nunca perdi uma venda, porque ela ganhava mais renda Tem um limitador, é umas do que a regra para permitia. essa obra. Chama HMP. Normalmente a gente, desculpa cortar já cortando. Normalmente eu não vendi porque a pessoa queria comprar e não tinha renda. Exato. Essa não, a pessoa E eu fiquei... ganhava Eu não super sabia bem disso, não. e não podia. E, na verdade, para Mas esse aí ela caso, foi resiliente. eu fiquei tão constrangida até por ela. Eu falei, poxa, ela queria muito aquele apartamento. E outros corretores já ia largar a mão, falar, não vou conseguir vender para ela. E ela tinha outros corretores para comprar. E eu falei, fiz uma oração, falei, Deus, eu sei que o Senhor não me desampara. Eu sei que o Senhor vai me dar um caminho. E eu juro para você, ela comprou comigo, né, com a gente. Eu mostrei para ela algumas oportunidades, um projeto totalmente diferente, Não, um dois projeto muito melhor dois pra renda dormitórios, e ela tem renda para isso, só que ela não acreditava nela. Inclusive, o papel do corretor é ele acreditar no cliente dele. Exatamente. Ele tem que deixar o cliente dele seguro que ele vai conseguir pagar. Se você não faz isso, você perde a venda junto com ele, entendeu? E eu consegui reverter uma venda que eu achei perdida, e ela tinha outros profissionais atendendo ela, que ela acabou comprando um apartamento de 2 dormitórios com vaga, 250 mil mais caro. Então, o corretor, ele não pode desistir no primeiro não. Ele tem que ser resiliente. Resiliência é a palavra. Frase do dia de hoje, hein? É uma frase que eu ouvi aqui, dormi duro e acordei rico. Essa é Essa é a frase do corretor de Dormi imóveis. duro e acordei rico. Tem um monte de história. Essa eu vou levar pra mim hoje. Essa eu gravei. E assim, o Porta Aberta vai ser essa experiência incrível de a gente trazer essas dicas para você, corretor também, que precisa de uma motivação ou de histórias que te motivem. E pelo que eu entendi aqui, eu fiz uma leitura aqui, a Aline me convidou para participar aqui desse primeiro episódio. Sou tua fã, verdade, né? Tô muito feliz de estar com vocês aqui. Eu gostei. E nós também, mano. Eu não conhecia. Eu te conhecia já do YouTube. Gente boa esse cara aqui, gostei dele. A Sim. frase dele já me pegou. Eu dormi duro, acordei rico. Isso é pra mim. Não, você acordou, isso aí. Dormi duro, acordei rico. Pronto, vendeu aí. E aí é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer você virar corretor também. Não, eu tô quase Ele virando já corretor. já é vendedor. Eu tô quase virando corretor. Mas Aline, só pra gente finalizar. Antes de você finalizar, a gente faz parcerias. Você tiver um cliente que quer comprar, liga pro Rubens, liga pra Aline, fala, tô com um cliente, a gente faz parceria. Não, mas O isso, eu sou do corretor de bolo. imóveis, o corretor de imóveis, meu Deus. tem muito corretor que ele quer, eu quero vender, quero ganhar comissão cheia. Você prefere ganhar metade de uma venda concreta ou cheia de uma coisa que não aconteceu? Não, 100% de 0 a 0. Exato. Então, assim, a gente é muito a favor da parceria. Tem vezes que eu tenho um imóvel e você tem um cliente e vice-versa. Então, assim, parceria, Sim. para mim, para a Aline, foi muito Inclusive, hoje, o mercado, né, ele realmente está com a inflação alta. E uma saída que nós estamos tendo é fazer muita parceria. A parceria E, inclusive, tem excelente. muitos corretores que conhecem o Rubens, sabe do nosso profissionalismo. Vai lá, Aline, atende pra gente, eu estou disponível, a gente vai, faz o nosso atendimento, ajuda corretor que estiver muito. assistindo o nosso podcast aqui, o podcast da Aline Caldeira, na Porta Aberta, tem as portas abertas para vir fazer parceria. Ó, isso aí, ó. E pelo que eu entendi aqui, pela leitura que eu fiz, nós teremos aqui construtores, Exato. teremos investidores, Sim, teremos clientes. os vendedores, teremos Arquitetos. os compradores,
Os quem mais? Engenheiro. Quem mais? Os Ana Maria? advogados. Pessoal da obra, pessoal que faz obra, a gente vai trazer. Pessoal, por quê? O ramo imobiliário, Max, é tudo. Porque você vende o imóvel, aí o cara precisa pôr piso, precisa pôr box, precisa pôr fechamento de varanda. Fazer a sabe? segurança tudo. daquele imóvel. Fazer as câmeras. Câmeras, Então, automação, tudo. tudo. E outra coisa, empreendedores e casais que trabalham juntos. Vai dar confusão nesse programa, mas vamos lá. Aline, você que é a mãe deste projeto, faça suas considerações finais. Rubens também. Rubens é uma simpatia esse cara. Eu só O vim cara pra é uma conhecer. simpatia esse cara. Eu vim aqui. pra conhecer aqui, Não, o cara é uma simpatia. Aline, suas considerações finais e já convide o seu público. Sim, Eu tenho certeza que esse é um projeto vencedor. amém. É um mercado absurdamente grande. São Sim. Paulo é gigante. O mercado é um absurdo. Esse mercado não tem tamanho. Então, faça as tuas chamadas, finja que o programa é seu. Ó, você que está assistindo o nosso Porta Aberta, eu convido você a assistir os próximos, porque vai ter muito assunto interessante, muito assunto legal, que vai fazer parte da sua história também. Então, Porta Aberta, transformando imóveis em histórias. Max, eu agradeço a você de ter participado desse meu primeiro episódio. Foi muito bom a nossa interação, eu te admiro. Você faz uma entrevista incrível. Vou chegar no teu nível nos próximos programas. E eu agradeço você, Rubens, por fazer parte da minha vida e da minha Eu que história. agradeço. Tá? E os próximos só capítulos, se Só sem atentem, mulher. que nós vamos passar muita coisa interessante para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço esse convite, Aline. Ah, imagina. Obrigada a você. Boa noite.